Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao quarto episódio do meu podcast Raízes Profundas. Eu chamo-me Sofia Nóbrega e estamos pela quarta vez a começar antes de estar prontas, basicamente porque a minha alma suplica que eu faça. E mesmo que o meu egozinho me traga 1001 medos, eu estou muito feliz por estar aqui e por estar a seguir o chamamento da minha alma. E este é um episódio onde vamos falar sobre as memórias que nós trazemos do útero da nossa mãe, se tudo o que a mãe sente passa para o bebê. E basicamente foi um tema que eu acredito que me escolheu porque eu não tinha propriamente pensado falar sobre este tema. Tenho assim vários temas que quero trazer aqui ao podcast e este não era um deles. Mas quando estava assim a sentir qual era o tema do quarto episódio, eu senti que era este tema, estas temáticas. E então vamos falar se tudo o que a mãe sente passa para o bebê, dar aqui também uma mensagem caso estejas grávida, ou mesmo para uma mãe que já tenha sido mãe e que agora tome consciência de todas estas informações que possa ter passado ao filho e que possa sentir de alguma maneira culpa. Então vamos falar sobre tudo isto e terminar com uma meditação. No primeiro episódio sobre medo, eu já tinha falado um bocadinho sobre as várias origens que o medo tem, ou seja, o medo tem várias origens diferentes e nós somos 5% comandados pelo nosso consciente e 95% comandados pelo nosso inconsciente. A menos que façamos um trabalho de vasculhar as nossas crenças e de limpar as nossas crenças e limpar todas estas memórias, estas informações armazenadas no nosso inconsciente, nós estamos a ser comandados por todo este armazenamento que existe de facto a nível inconsciente e que nós não estamos de facto conscientes disso. E então, o que é que armazena o inconsciente? O inconsciente armazena medos que podem ser desta vida ou não, de vidas passadas, armazena memórias sistémicas, memórias ancestrais, armazena memórias que vêm da nossa infância e que nós recolhemos essas memórias, essas crenças através dos adultos que nós tínhamos à nossa volta, mais ou menos até aos 5, 7 anos de idade, ou seja, através dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos professores, da comunidade onde estamos inseridos, da igreja, e nós vamos começando a formar as nossas crenças através dos adultos que nós temos à nossa volta. E isso é algo que eu acho sempre super interessante, olhar para os adultos que eu tinha à nossa volta, que eu tinha à minha volta, e ver o que é que eles pensavam e ver que tipo de memórias e tipo de crenças eu posso ter absorvido. Memórias também do coletivo, que nós recebemos do coletivo onde estamos inseridos, e memórias que nós também vamos depois adquirindo na nossa adolescência e na vida adulta, mas basicamente já muito aqui na parte da infância. E eu há dias tive aqui um exemplo perfeito do quanto nós podemos ter crenças que nós nem temos consciência que as temos, mas que estão de facto a reverberar. E foi, por exemplo, há dias eu estava assim nos meus pensamentos e tive um pensamento que foi o resultado dos anteriores e que eu pensei assim: já passei por tanta coisa má, claro que sou merecedora. E naquele momento em que eu percebi, eu pensei, claro que sou merecedora porque já vivi tantas coisas más. Eu disse, não, não, não e não. Eu não sou merecedora porque vivi muitas coisas más. Eu sou merecedora, ponto. Não há nada além daquela frase. Eu sou merecedora, ponto. E eu comecei a analisar e a sentir e a perceber o quanto isso ainda está ligado à era de peixes. E mesmo a crenças que eu absorvi, que eu adquiri através da minha infância na igreja, por exemplo, que na minha experiência sempre nos passaram muito uma visão de que nós somos naturalmente pecadores e então temos que nos sacrificar muito, passar por muita coisa má,
quase que cumprir penitência para então podermos ser merecedores de coisas boas. E eu comecei a vasculhar e eu disse, oh meu Deus, não, não, não. Sem ter consciência, eu ainda estava a reverberar todas aquelas crenças que me foram passadas através da igreja, através da comunidade onde eu cresci. E além de tudo isto que nós temos armazenado no nosso inconsciente, ou seja, memórias ancestrais, memórias sistémicas do nosso sistema, memórias que nós trazemos da nossa infância, memórias que nós trazemos do próprio coletivo, memórias que nós trazemos da adolescência e, claro, da barriga da nossa mãe. Porque tudo o que a mãe sente passa para o bebê, a nível de informação que fica armazenado no nosso ADN. Tudo o que a mãe sente a nível celular, a nível energético, tudo o que a mãe faz, tudo o que a mãe sente, tudo o que a mãe diz, está a virar consciência para a alma daquela criança, está a virar consciência para aquele bebê, porque nós temos tanta memória com a mãe, nós temos tanta ligação com a mãe, porque nós fomos alimentados pela mãe, e é por isso que nós tantas e tantas vezes estamos a transportar mochilas tão pesadas às costas que não são nossas, que não são verdadeiramente nossas e que nós não temos consciência disso. Então, eu sinto que os pais são aquele mega assunto para a maioria de nós. Tanto que eu há dias estava a perguntar no meu Instagram que temas é que gostavam que eu falasse em vídeos, e eu tive uma amiga que disse lidar com os pais, porque eu sinto que realmente lidar com os pais é aquela mega questão para muitos de nós, mesmo nas leituras angélicas, os clientes que eu costumo receber, jovens, trazem sim questões muito profundas, sempre com os pais, e no meu caso eu sinto que os pais são aqueles mega professores que eu tenho feito um grande processo de honrar, de curar, de transmutar, de reverenciar, de perdoar, de libertar, mais do que perdoar, libertar. Porque eu sinto que os pais também são aqueles mega professores que têm a capacidade de despertar em nós botões, de desencadear em nós botões que nós nem sabíamos que tínhamos. E de, ao tocar aqueles botões, desencadear 1000 processos. E eu vejo isso muito pela minha mãe, por exemplo, de eu às vezes estar assim bloqueada, ter choro bloqueado de várias situações que aconteceram e que eu não chorei. E a minha mãe muitas vezes pode nem dizer nada de especial, mas num ápice eu estou num caudal de lágrimas a chorar esta vida e a outra, porque nós temos tanta memória com a mãe e muitas vezes até podemos nem ter uma comunicação terrena muito... Ou seja, não sentir uma grande identificação na parte da comunicação a nível terreno, mas a nível emocional e a nível espiritual, a ligação é tão forte, é tão forte, porque nós muitas vezes já vimos cá há muitas vidas e muitas vezes a nossa mãe não é a primeira vez que é a nossa mãe numa vida e nós também já fomos mãe da nossa mãe, e isto é o meu caso, eu já fui mãe da minha mãe já foi minha mãe muitas vezes, e nós vimos mãe, irmãos e pai juntos, há muitas vidas juntos e depois vamos trocando, porque lá está muitas memórias de dor e muito karma por libertar, e acabamos muito por fazer essas trocas de hoje ela veio a mãe, mas noutra vida vim eu como a mãe. E lá está, eu por exemplo sei que nesta vida nós, quando temos esta consciência espiritual, conseguimos ver as coisas de fora e conseguimos perceber as coisas de outra maneira. Por exemplo, eu sei que nesta vida foi uma grande prenda do meu pai ter partido tão cedo, porque eu precisava, para o que eu vinha aprender, crescer sem um pai e viver tudo aquilo que eu vivi. E então, claro que aqui, eu sei que a minha criança, mesmo apesar de eu ser muito criança, o meu pai partiu quando eu tinha 4 anos e de uma forma totalmente inesperada, eu sei que a minha criança senti muito ressentimento e a minha mãe conta-me várias histórias que o demonstram de ele ter partido assim, porque eu senti muita falta dele. Mas claro que hoje em adulto e com a consciência espiritual que eu tenho esta capacidade de perceber que foi uma grande bênção. Apesar de toda a dor, foi uma grande bênção, porque eu precisava de ter estas lições, eu precisava de crescer sem um pai
e de honrar o masculino e de curar o masculino e o feminino em mim, porque eu sinto que os pais têm muito a ver com isso, honrar e curar o nosso feminino e o nosso masculino, que muitas vezes nós crescemos com o feminino e com o masculino feridos, super feridos. E eu sinto que, sem dúvida, que até resolvermos a nossa relação com os nossos progenitores, que muitas vezes não está resolvida de diversas maneiras, até pode estar mais resolvida com o pai, mas com a mãe temos uma relação muito difícil, ou vice-versa, ou até ser com os dois, ser uma relação muito difícil. E evidentemente este episódio não é bem para falarmos sobre os pais, é mais, vou aqui focar mais na mãe, mas eu sinto que sem dúvida até nós termos esta relação com os progenitores bem resolvida, isso repercute depois em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, eu sinto que isso vê-se muito nas constelações sistémicas e familiares, que eu falo sempre. Por exemplo, eu vou constelar, por exemplo, a carreira e eu percebo que as situações que eu estou a viver hoje na carreira estão ligadas com o meu pai, que é aquela energia mais masculina, aquela energia de ir para a vida, e se eu não estou com a minha energia masculina bem curada, bem honrada, e se eu tenho questões por resolver com o pai, isso vai repercutir, por exemplo, na carreira ou na área financeira. E, por exemplo, se eu vou constelar as minhas relações amorosas, de repente eu estou a resolver questões super profundas com a mãe, ou se eu vou constelar a minha saúde e de repente eu estou a largar bolsas que eu ando há vidas e vidas a carregar dos meus ancestrais e que não são verdadeiramente nossas. E então é super incrível perceber estas ligações do quanto nós achamos, por exemplo, que o problema é o problema é a carreira, e depois quando vamos constelar ou resolver aquilo em nós, percebemos que está tudo ligado com a família nuclear. Tudo começa e acaba lá. Nós não vimos sós, nem vamos sós. Há toda uma linhagem atrás de nós. A minha mãe, a mãe da minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha tetravó, e uma coisa que também que se vê muito, se houver abortos que não foram aceitos, que não foram, ou seja, nas constelações aprendemos que há uma ordem, primeiro vem o pai, vem a mãe, há assim essa ordem, depois vem os filhos, vem por ordem, e essa ordem é importante para haver equilíbrio no sistema e para haver equilíbrio na nossa vida. Muitas vezes uma doença, depois vamos constelar e percebemos que a doença é aquele aborto que a mãe teve e que não foi aceito dentro do sistema, e mesmo que ele não tenha encarnado, ele pertence ao sistema, e isso é uma coisa que também se vê muitas vezes. Por exemplo, a mãe tinha 2 embriões na barriga e apenas um veio à vida. E a criança que nasce quase que já vem com uma culpa enorme, inconsciente, porque ela veio à vida e ele não, e aquela criança pertence ao sistema. E muitas vezes por a mãe não saber, ou por achar que não é necessário, não faz esta aceitação, a mãe e o pai, evidentemente, de pertencer ao sistema, porque todas as almas, mesmo que não tenham encarnado, pertencem ao sistema. E eu sinto que nós temos muita tendência para dizer isto não é meu, porque cada vez que temos mais conhecimento, mesmo das constelações sistémicas e familiares, nós começamos a perceber que de facto a origem de certas coisas não são verdadeiramente nossas, e então temos uma tendência crescente para dizer isto não é meu. E eu sinto que quando nós dizemos isto não é meu, nós normalmente estamos a rejeitar aquilo. Isto não é meu, eu não quero ver, isto é da mãe da minha mãe, isto é da minha mãe, isto é um padrão que vem de muitas vidas e eu não quero, isto não é meu, isto não é meu. E eu tenho aprendido que nós, quando dizemos isto não é meu, estamos a rejeitar. E nós só conseguimos transmutar e transformar algo em nós, ou seja, devolver à sua origem, quando nós aceitamos, ok, a origem disto que eu sinto hoje pode estar ligado com coisas muito profundas de lá atrás, mas se eu hoje estou a sentir isto em mim, é porque isto está em ressonância comigo de alguma maneira, é porque eu preciso desta aprendizagem. E só honrando, ok, eu percebo que a origem disto é muito mais profunda, não é meu de facto, mas está aqui.
está em ressonância comigo. Então eu honro aquilo em mim. Eu honro, eu reverencio, eu aceito, porque só quando eu aceito é que eu posso prescindir e desfazer-me daquilo e libertar daquilo e de facto tirar a mochila pesadona que nós tantas vezes carregamos, e por isso é que nos doem as costas e parece que carregamos todo o peso do mundo às costas. E eu tenho um exemplo que eu acho super interessante do quanto as coisas estão marcadas na nossa alma, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, e que isso muitas vezes demonstra-se de tantas maneiras. E foi um exemplo de uma familiar que está assim com um problema de saúde e tem feito assim muitas terapias mais energéticas, e eu estava a falar com ela muito feliz porque ela estava-se a abrir a tudo isso e estava a ver resultados, e é maravilhoso. E então eu senti de falar também nas constelações sistémicas e familiares, e estava-lhe a explicar o que é uma constelação sistémica familiar, que é super difícil de explicar, porque eu sinto que as constelações é aquela coisa que nós só entendemos mesmo quando fazemos, porque eu já disse isto aqui e volto a dizer, as constelações são aquele sítio onde eu mais me senti amada na vida, onde eu mais me senti amada e aceite e acarinhada. E então eu estava a explicar a essa minha familiar que na constelação nós constelamos um tema, e no caso dela, por exemplo, era aquela doença, e a constelação iria mostrar-lhe o que é que realmente é o problema, porque nós muitas vezes achamos que é uma doença, vamos constelar e percebemos que é outra coisa, que normalmente pode estar ligado com os nossos pais, ou não necessariamente, mas muitas vezes está aqui ligado com a família de origem, a família nuclear, com desequilíbrios. Muitas vezes o filho está no lugar da mãe, o pai não está no seu devido lugar, o filho mais novo está no lugar do irmão mais velho, e isto cria desequilíbrios, porque há uma ordem, essa ordem é importante que seja respeitada para que haja ordem e para que haja equilíbrio no sistema. E então eu estava a dizer isso à minha tia e eu achei tão interessante que assim que eu disse isto e estávamos a falar da doença, ela disse logo: claro que sim, o meu pai, eu não fui estudar por causa do meu pai, o meu pai não me autorizou, ainda tentaram, a minha mãe ainda tentou que o meu pai autorizasse que eu pudesse ir estudar, mas o meu pai não deixou que eu fosse estudar, e eu nunca esqueci disso. E o que eu achei interessante foi que eu apenas disse que na constelação ela ia constelar a doença, e eu percebi e iria perceber o que é que poderia haver além da doença, e assim que eu disse isto, a alma dela foi para algo super profundo, que já tinha passado tantos anos, mas que continua ali aquela ferida. E é super interessante estas ligações, nós compreendermos realmente quais são as ligações das nossas maiores dores e feridas. E então, trazendo aqui de novo ao tema, tudo o que a mãe sente ao longo da gestação passa para o bebê. Tudo o que a mãe diz, tudo o que a mãe sente, tudo o que a mãe faz, a forma que a mãe age, ou seja, a nível energético, a nível celular, a nível de informação, está a passar para o DNA da criança, está a virar consciência para a criança. Ou seja, eu também queria trazer aqui um ponto de vista de filho, mas também o ponto de vista de alguém que possa estar, de uma mulher que possa estar grávida, ou mesmo de alguém que já tinha tido filhos, ganhar aqui um pouco de consciência nestes 3 pontos. E primeiramente, antes de irmos fundo sobre isto, eu queria que refletisses, não com o cabeção, mas com o coração, aqui com a alma. Como é que foi a tua gravidez? O que é que tu sabes sobre a tua gravidez? Como é que a tua mãe se sentia? E se não souberes de todo, sente. E se tiveres a oportunidade também de perguntar à tua mãe ou a algum familiar. A minha mãe é muito esquecida, mas eu recolho imensa informação útil sobre mim com a minha irmã, que me desejou muito, a minha querida irmã e a minha querida mãe também. Muito amor a elas, evidentemente. E então refletir aqui um bocadinho como é que foi a tua infância, como é que foi a infância não, como é que foi a tua gravidez, o que é que tu sabes acerca disso, e se não sabes podes perguntar. É super útil quando, por exemplo, nós temos algum rancor
com a nossa mãe, muita mágoa, fazer-lhe perguntas, por exemplo, como é que foi a gravidez, como é que tu te sentias, como é que foi a tua infância, como é que foi a tua juventude, quais eram as tuas feridas, quais eram as tuas dores. Claro que muitas vezes exige uma grande dose de coragem, mas ajuda muito a perceber que a nossa mãe de facto é um ser humano e que ela fez realmente e faz o melhor que pôde quando nós ganhamos consciência também de tudo o que ela possa ter passado e que ela de facto não conseguiu fazer melhor. E então aqui também deixar aqui um pouco esta noção que às vezes também saber como é que foi a infância dela, saber como é que foi a juventude dela, o que é que ela queria fazer e que os pais não deixaram que ela fizesse. Por exemplo, nós que vimos muito de uma era da repressão, uma era do fascismo, e eu acredito que isso ainda está tudo muito nos nossos genes, na nossa linhagem, toda essa repressão e essa dureza perante a vida. E então refletir aqui um bocadinho como é que foi a gravidez, se vieste de um sítio de amor, se vieste de um sítio de rejeição, porque lá está, isto é aceitar porque há muitos bebés que são desejados e há outros que não, e por vezes pode haver uma rejeição da própria mãe para com o bebé, mesmo dentro da barriga, e isso depois o bebé traz logo uma rejeição inconsciente e ele nem sabe de onde é que vem, mas lá está. O bebé escolheu aquela mãe como mãe e aquela mãe escolheu aquele filho como filho, portanto as almas também sabiam o que iriam passar e escolheram, ou seja, eu acho que aqui o ponto não é tanto culpar a mãe pelo que ela possa ter sentido, evidentemente é aqui realmente trazer este ponto-chave de a culpa de nada serve termos a consciência de que nós escolhemos a nossa mãe como nossa mãe e nós escolhemos aquele filho como nosso filho, caso sejamos mães, e ambas as almas sabiam o que iriam viver juntas e elas escolheram-se porque ambas precisavam daquelas lições. E então trazer aqui esta consciência de facto que não é um acaso nós sermos filhos daquela mãe e aquela mãe e nós sermos filhos, nós sermos filhos, ou seja, às vezes há aqui, por exemplo, sinto que ajuda-me a aceitar muito a minha personalidade e a aceitar muito aquilo que eu sou, quando eu sei que de facto, ok, há coisas que eu posso ser criticada pela minha maneira de ser, mas não é um acaso. A minha mãe escolheu-me como filha e eu escolhi a minha mãe como mãe. Então ganhar aqui esta consciência também ajuda, eu acho, na aceitação da mãe, mas também na nossa própria aceitação de muitas vezes não conseguirmos corresponder às expectativas que tenham de nós, mas que nós também não temos que corresponder a essas expectativas e que vimos aceitar-nos e vimos amar-nos primeiro sempre, em primeiro lugar. Depois todo o resto também acaba por se refletir neste amor próprio e nesta aceitação, ou ao contrário, ou nesta inaceitação, ou neste não amor próprio. Portanto, tudo começa sempre dentro, sempre dentro. E eu queria também dar aqui um bocadinho do meu exemplo, porque eu acho que vai ajudar muito a elucidar um bocadinho do quanto nós podemos receber de facto memória da mãe, nós somos memória ambulante, sobretudo com a mãe, porque a mãe transportou-nos durante 9 meses, portanto a ligação é tão grande e a nível de memória a ligação é tão grande. E então dar aqui um bocadinho o meu exemplo. Respirando. A minha mãe teve-me com 43 anos e a minha mãe já tinha a minha irmã com 14 e o meu irmão com 9, portanto ela não queria mais filhos. E ela sempre disse que era incapaz de abortar, mas não era mesmo algo que ela quisesse voltar a ser mãe. E então, por ela considerar que já era muito velha para ser mãe com 43 anos e ser uma gravidez de risco, ela sentia muita vergonha e ela, pelo que me foi transmitido, ela escondia muito a barriga, muita gente nem sabia que ela estava grávida, porque a barriga cresceu muito pouco, então era assim uma coisa um bocado escondida. E tanto que muita gente pensou que eu era filha da minha irmã depois de nascer, porque de facto não tinham visto a gravidez e então achavam que a minha irmã tinha sido mãe com 14 anos e chamavam nomes à minha irmã por causa disso. Pronto, aqui a consciência das pessoas. E então a minha mãe sentia esse sentimento de vergonha, sentia medo, sentia insegurança. E depois de toda a consciência e trabalho interno que eu tenho desenvolvido, eu comecei a perceber que há vários momentos que eu sinto um medo
da vida, da perspectiva de viver. Eu sinto-me esmagada pela vida, sinto uma insegurança que às vezes a nível racional não faz sentido nenhum. E às vezes uma vergonha de mim, como se eu tivesse até medo de ser vista, quase uma vergonha de mim. Às vezes essa vergonha vem em momentos em que eu sinto-me mais desempoderada e que eu estou, por exemplo, numa loja sozinha ou num café a pedir alguma coisa sozinha e estou assim num momento interno mais desempoderada e de repente sinto uma vergonha de mim e consigo perceber esta vergonha de onde é que vem? Não há absolutamente nada para ter vergonha de mim. De onde é que vem esta vergonha e este medo e esta insegurança tão fortes? E eu comecei a perceber que vinha de facto da barriga da minha mãe, das memórias que eu tinha recebido, que ainda estavam a reverberar. E eu comecei de facto a fazer um grande processo de limpeza com o Ho'oponopono. Sentimento de vergonha, eu sinto muito, por favor, perdoa-me, sou grata, eu amo-te. Sentimento de medo, eu sinto muito, perdoa-me, sou grata, eu amo-te. Que é um mantra do Ho'oponopono super poderoso, que eu já fiz vários ciclos de limpeza em grupo do Ho'oponopono e o Ho'oponopono é super poderoso para nós limparmos este tipo de memórias e este tipo de lixo mental e a nível também emocional. Ou mesmo também dizermos divindade criadora, limpa estas memórias que eu compartilho com a minha mãe, que me fazem sentir isto e isto, transmuta na mais pura luz. E isto são alguns motes, alguns mantras que eu costumo fazer com frequência e que eu sinto muita diferença. Quando eu sinto, estou aqui a sentir vergonha, então vou lá e limpo. E claro que sempre que vem dar o comando de chega. E isto é muito importante porque eu tenho às vezes uma necessidade de uma parte de mim que fica muito apegada ao passado, muito apegada ao que não serve mais. E eu há dias até tive uma experiência muito interessante sobre isto porque eu estava a meditar e estava a limpar-me e senti, veio assim uma coisa do meu passado e eu senti de limpar energeticamente através do tubo de luz, porque lá está, nós podemos fazer muita psicoterapia, mas depois é super importante limpar as próprias situações, não é tanto a situação em si, mas a emoção que ela nos faz sentir, de retirar aquilo do nosso sistema energético, prescindir aquilo da nossa energia. E eu estava, aquilo veio, uma coisa do meu passado, e eu decidi começar a limpar e eu tive a clara visão de eu já limpei, não há mais nada para limpar. Porquê é que eu continuo a puxar isto? E quando eu fiz esta pergunta eu ouvi: porque não acreditas na tua luz. Acredita na tua luz. E eu sinto que nós temos muitas vezes a tendência para ficar apegados ao que não nos faz bem. Ficarmos apegados à dor e ao sofrimento. A dor é necessária, a dor é terapêutica, o choro é terapêutico, mas o sofrimento é uma opção. E nós temos muitas vezes essa necessidade de continuarmos quase a carregar com milhões de coisas às costas. E então é isto, quando vem, se eu já limpei, se eu já fiz o processo de limpeza, eu digo, já chega, isto pertence ao passado. Isto não é meu, porque eu de facto eu já honrei aquilo em mim, eu já aceitei, eu devolvo, eu liberto, eu transformo e digo já chega. E é um comando que me super me ajuda quando vem assim alguma merda do passado, já chega. Isto pertence ao passado. Quando estou a sentir aquele medo, aquela insegurança, aquela vergonha de mim, já chega. Não há absolutamente nada para ter vergonha de mim. Eu não tenho que ter medo de ser vista, que isso é um dos meus grandes medos, medo de me expor, medo de ser vista. Não tenho medo, não tenho que ter medo de nada disso. Mas lá está, isto é um grande processo e que vamos vivenciando através das situações e é super interessante, de facto, quando as coisas vêm e nós analisarmos qual é a origem. Quando nós começamos a vasculhar, é super interessante perceber como aquele primeiro exemplo que eu dei no início deste episódio, de eu, meu Deus, eu só sou merecedora, eu vivi tanta coisa má que eu sou merecedora. Não, eu sou merecedora, ponto. Então, quando nós começamos a vasculhar e a perceber a origem das nossas crenças e a fazer este trabalho consciente,
porque de facto não faz sentido continuarmos a ser guiados por crenças que nos ensinaram até aos 5 anos de idade. Mas é o que acontece, só que de forma inconsciente. E eu acho isto tão incrível. E então, se tu estás grávida, se há aqui alguma mulher que me está a ouvir e que está grávida e que agora que está assim num momento de desespero ou que não se sente segura, com muito medo e que agora ao ouvir-me fica em pânico, não tenhas pânico, porque lá está, uma coisa que é importante ter consciência é a alma desse bebê escolheu-te como mãe. Portanto, a alma também já sabia o que viria a passar. Mas isto não significa que tu não tenhas o livre arbítrio também de agora escolher limpar todos esses sentimentos e todas essas memórias que talvez tu própria tragas da barriga da tua mãe e dizes já chega, limpar, 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 porque de facto tudo aquilo que tu estás a dizer, tudo aquilo que tu estás a pensar, a sentir, está a virar informação e memória para a consciência daquela criança. Claro que a criança escolheu, mas de facto, se a mãe também começa a ganhar consciência, também pode escolher ser responsável e virar, dar uma viragem a todos aqueles sentimentos. Ou seja, porque de facto ela é responsável hoje por aquela criança e se ela tem consciência, ela também pode dar a viragem de realmente limpar toda aquela bagagem, limpar todo aquele lixo. E para uma mãe que já foi mãe e que se sente muito culpada de tudo o que possa ter feito ao filho, ou se muitas vezes a rejeição pode vir da própria barriga da mãe, se a mãe rejeitou e então a mãe sente muita culpa porque rejeitou aquela gravidez e agora o filho, pronto, agora começa a ganhar esta consciência, fica a sentir-se culpada. E há uma coisa que eu ouvi há dias numa palestra da Lois Hay e que eu acho que responde bem a isso, ou seja, a culpa de nada serve. Ficarmos na culpa de nada serve. Serve termos consciência que de facto a alma daquela criança escolheu-te como mãe e hoje o melhor que tu podes fazer pelo teu filho, mesmo que o tenhas rejeitado dentro da barriga, mesmo tudo o que possas ter feito o teu filho passar na infância, por diversas razões, tu hoje na altura não conseguiste fazer melhor e está tudo certo. O ponto-chave de viragem é começares a amar-te, começares-te a perdoar. Porque quando nós começamos a amar-nos e a perdoar, e era isto que a Lois Hay estava a dizer àquela senhora que na palestra estava a dizer que sentia muita culpa de tudo o que tinha feito ao filho, muita culpa de tudo o que tinha feito ao filho, então o que é que poderia fazer? E a Lois Hay começou por dizer: tens que te perdoar e tens que te amar. Porque a partir do momento que tu te perdoas e que tu te começas a amar, isso vai ter um impacto direto depois na tua relação com o teu filho e também mesmo nele próprio, na forma que ele se sente na vida. Portanto, quanto mais eu sinto que o ponto-chave muitas vezes é para qualquer questão, é sempre esta de nós nos libertarmos, de nós nos perdoarmos, de nós nos amarmos e de facto termos esta consciência que muitas vezes, por exemplo, uma mãe que se sente inferior e que passa muito isso para os filhos e depois o filho sente-se muito inferior, perceber que há esta ligação, ou uma mãe que culpava muito um filho na infância e de repente o filho cresce, é adulto e quase que desenvolveu uma culpa crónica porque tudo é culpa dele. Às vezes as situações não têm nada a ver com ele, mas ele acha que a culpa é dele e passa tipo o tempo todo a pedir desculpa, às vezes quase por existir. Nós percebermos às vezes se uma mãe se sentia muito inferior, uma mãe ou um pai, ou se culpava muito, ou se houve uma rejeição, perceber que isso agora pode estar a ser desencadeado na vida do filho, a repercutir em várias áreas da vida do filho e na nossa vida. E eu acho que aqui é o ponto-chave realmente é nós percebermos que a partir do momento que começamos a ganhar consciência, porque a consciência é meio caminho andado para a cura, nós também podemos alterar. Se eu fui rejeitada na barriga da minha mãe e eu hoje sinto-me muito rejeitada e às vezes nem sei porquê, ok, vamos ir fundo nisto, vamos ir fundo porque temos aqui uma criança interior muito ferida, vamos amar-nos, porque lá está, passa sempre por isto, por nos amarmos. Se a mãe se sentia muito inferior e passou muito este sentimento que o filho é inferior, então o filho sente-se que há sempre algo de errado consigo. Começarmos a perceber, ok, há realmente uma ligação com o que a minha mãe sentia.
mas eu não sou a minha mãe e eu posso honrar, eu posso reverenciar e libertar, devolver à origem, devolver à fonte, quando vem a rejeição, quando vem o sentimento de inferioridade, quando vem a culpa, quando vem o medo, quando vem a insegurança, quando vem a vergonha ou qualquer outro sentimento que se adequa à tua experiência. E realmente passa aqui por ganharmos consciência e depois limparmos, porque eu sinto que não é tanto às vezes em qualquer destes processos da vida, eu sinto que nem sempre passa muito por alterar os pensamentos. Sim, os pensamentos são uma parte, mas é mais limparmos a nível de emoção, a nível de memória, porque nós somos memória ambulante que está armazenada no nosso inconsciente, que está a reverberar, que está a construir a nossa vida e que nós não temos esta consciência. E por isso é que eu também queria trazer hoje aqui uma meditação, porque eu sinto que nós podemos ficar horas e horas e horas a falar e é super benéfico, porque lá está a consciência, é meio caminho andado para a cura, mas há uma coisa muito interessante que a Alexandra Solnado diz e que eu sinto que é super isso, que é nós podemos ouvir, mas quase que cada coisa que nós ouvimos, depois poderíamos perfeitamente ficar o dobro do tempo só sentados ou deitados a sentir. Porquê? Porque o que acaba por acontecer é nós sabemos muito a nível da dimensão mental. Mas aqui na dimensão emocional, a coisa não está bem resolvida, a coisa não está bem integrada, transformada. E eu vejo isso muito na minha experiência, que é, eu tenho uma grande capacidade de perceber as respostas, de perceber o que é que muitas vezes estão-me a dizer e eu estou a dizer, eu já sei isso. E às vezes até frustra-me que eu tenho consciência. E às vezes há pessoas que podem não ter consciência e pronto, mas aquilo tenho consciência, então às vezes parece que ainda é pior porque eu de facto tenho consciência e às vezes sinto aqui um desfazamento entre eu sei com a dimensão mental, mas aqui eu ainda não consegui alterar aquilo e eu acho que passa muito por isso. Nós podemos ter consciência das coisas na dimensão mental, mas na dimensão emocional ela não está ainda curada, ela ainda não está transformada, ela ainda não está honrada, ela ainda não está reverenciada. E então, por isso é que eu hoje trago aqui uma meditação, porque nós podemos ficar muito tempo a falar e eu gosto muito de falar, mas de facto aqui a meditação permite-nos integrar. E então eu queria convidar-te a fechar os olhos se for possível e a colocar-te numa posição que te seja confortável. Pode ser deitado, pode ser sentado, sentado se calhar é melhor. E podes mexer os ombros para trás, para tirar todo o peso, fechar os olhos, colocar-te confortável, tirar todo o peso que o corpo possa ter, sobretudo aqui na zona dos ombros, porque nós transportamos muito peso na zona dos ombros. E vamos inspirar profundamente algumas vezes. Expirando com muito ar para a zona da cabeça, que muitas vezes estas células nunca chegam a receber ar. Fazendo uma pausa entre o momento de inspirar e o momento de expirar, e expiramos pelo nariz. De novo. Uma pausa entre o momento de inspirar e depois expiramos todo o ar. E te colocamos a intenção de quando inspiramos tudo aquilo que não nos serve mais, todo o peso, e no ato de expirar, libertamos esse peso para fora do nosso corpo. É tudo a nível de intenção. Uma pausa e
E eu quero que na tua intenção não é preciso visualizar, basta imaginar, intencionar. Se te for difícil, é só intencionar que o estás a fazer, é o mais importante. No teu lado direito tens uma prateleira do céu e vais colocar lá as tuas ideias, os teus pensamentos que forem vindo. Quando vier um pensamento, colocas o pensamento lá e voltas aqui a focar no teu movimento de inspiração e expiração. Colocas a atenção aqui na zona do peito, a tua atenção colocas aqui na zona do peito. Sempre que vier um pensamento, colocas na prateleira e voltas a colocar a atenção aqui na zona do peito. E do alto do céu vai descer uma luz clara, que pode ser branca, pode ser dourada. E essa luz não é preciso ver, é só intencionar, é só saber que isto está a acontecer. Dar a autorização para que isto possa acontecer, a autorização que a luz vá penetrar a tua cabeça até aos pés. Ela vai passando por todo o corpo, por todos os teus corpos. Emocional, espiritual, energético, físico, e vamos ser inundados com esta luz. E pedimos mais luz. E neste momento eu vejo na casa onde cresci, que pode ser num dos quartos, pode ser no jardim, fora da casa. E vamos ver a nossa mãe à nossa frente. Não vamos falar com ela. Em primeiro lugar, vamos vê-la e senti-la apenas. Ela está grávida de nós. Pode ter acabado de descobrir que estava grávida, ou então pode estar num momento mais avançado da gravidez, já prestes a parir. E vamos só ver, só sentir a imagem. Como é que ela se está a sentir? Ela se sente bem, ela se sente triste, ela chora. Ela tem receio, ela sente-se insegura. Ela está segura, ela sente-se feliz. Como é que ela se sente? Sem julgamento, só observar. E neste momento eu vou aproximar-me devagar dela e eu vou olhá-la nos olhos. E vou senti-la. Posso dar-lhe as mãos, se assim o sentires e te fizer sentido. Como é que tu te sentes, mamã? E neste momento
nós dizemos, podes dizer em voz alta ou mentalmente: Divindade Criadora, Criador de tudo o que é, limpa em mim todas as memórias celulares que eu compartilho com a minha mãe. Que me fazem sentir. E neste momento podes dizer como é que isso te faz sentir, se te faz sentir triste, se te faz sentir envergonhada, se te faz sentir medo, se te faz sentir insegurança. Transmuta estas memórias a zero na mais pura luz. Divindade Criadora. Eu sinto muito, perdoa-me, eu sou grata, eu amo-te. Se assim o sentirem, eu sinto muito, por tudo o que te posso ter feito sentir, por tudo o que posso ter sido o canal para que tu sentisses, Mãe. Sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Perdoa-me, perdoa-me. Eu sou grata, Mãe. Sou grata, Mãe, por me teres dado a vida, que é a maior prenda que tu me poderias ter dado, Mãe. Eu sou grata pela vida, eu sou grata pela vida, eu sou grata pela vida. E se sentires, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, Mãe, eu amo-te, Mãe. Eu amo-te, eu amo-te. Eu sinto muito, Mãe, eu sinto muito. Perdoa-me, perdoa-me, Mãe, eu sou grata, eu sou tão grata, Mãe, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te. Mãe, hoje eu quero libertar-me de todos os cordões de medo que existem entre nós e que não nos servem, Mãe. O cordão do amor irá existir sempre, Mãe. Mãe, hoje, aqui e agora, eu devolvo-te com amor tudo aquilo que é teu e fico com aquilo que é meu. Se vos ajudar, podem imaginar que estão a passar-lhe nas mãos, e se a mãe não quiser aceitar, podem juntos colocar no chão, sabendo que muito provavelmente a origem não veio da mãe e voltará de volta à origem. Mãe, eu quero libertar-me, Mãe. Eu quero libertar-me, Mãe, de todo o ressentimento. Eu quero libertar-me, Mãe, de todas as memórias que eu compartilho contigo e que não me servem mais, Mãe. Eu entrego-te tudo aquilo que é teu e fico com tudo aquilo que é meu. E se compartilharmos, por exemplo, sentimentos de medo ou qualquer outro, podemos dizer: sentimento do medo que compartilho contigo, Mãe. Eu sinto muito. Perdoa-me, sou grata, eu amo-te, eu sinto muito. Por favor, perdoa-me. Eu sou grata. Eu amo-te. Sinto muito. Perdoa-me.
Todas as crenças, memórias que eu compartilho contigo e que não me servem mais, hoje eu liberto-as aqui e agora. Mãe, eu honro-te. Eu honro quem tu és, Mãe. Eu reverencio-me perante ti. Mãe, tu és grande e eu sou pequena. Eu não vim fazer melhor, mas gostava de conseguir fazer diferente. Mãe, peço tanto o teu amor, peço tanto a tua bênção, Mãe. Tu és grande e eu sou pequena. Tu és grande e eu sou pequena. Tu és a mãe e eu sou a filha. Tu és a mãe e eu sou a filha. Tu és grande e eu sou pequena. Tu és grande e eu sou pequena. Eu honro-te, Mãe, eu reverencio-me. E se sentirem, podem dar-lhe um abraço e dizer: eu amo-te. Apenas quero ser amada por ti, Mãe. Apenas desejo o teu amor, Mãe. E apenas também quero poder ir para a vida liberta e ser bem-sucedida, Mãe. E podem dar-lhe um abraço, chorar se sentirem. Chorar é a coisa mais terapêutica que existe. Dar-lhe um abraço do tamanho do mundo e dizerem: grata, Mãe, tu deste-me o maior dom que existe. O que tu me deste, não há nada que aqui na Terra me possam dar e que vá equivaler a isso. Tu deste-me a vida, Mãe. Tu deste-me a vida, Mãe. Eu sou grata por poder experienciar esta vida, Mãe. E lamento muito se a gravidez possa não ter sido tão feliz, Mãe, quanto tu merecias. Como tu mereces, Mãe, ser feliz. Respirar profundamente. Deixando que todas estas memórias sejam libertadas. E agora vão andar até uma paisagem que vocês gostem muito. Pode ser na vossa casa de infância, pode ser uma praia, pode ser um jardim, mas um sítio onde a vossa alma se sente muito, muito, muito bem. E quando chegam a esse sítio, a vossa criança está lá à vossa espera. A criança ferida, a criança que não recebeu tudo aquilo que precisou. A criança que recebeu toda aquela informação da mãe, aquela criança que é tão carente e que quer tanto amor. E vão se aproximar dessa criança muito devagar, se ela permitir, vão abraçá-la. E vão sentá-la no vosso colo, se ela permitir, ou sentarem-se ambas no chão. E vão olhar bem fundo nos olhos dessa criança. E podem dizer aquilo que sentem à criança. Eu vejo-te. Eu vejo-te.
vejo-te, eu acolho-te, eu acolho-te, eu amo-te, fazes tudo bem, meu amor, eu acolho-te, eu amo-te, eu agora estou aqui para cuidar de ti. E nós vamos andar juntas de mão dada. Para onde eu for, vamos estar sempre juntas de mão dada, meu amor. Lamento que possas não ter recebido tudo aquilo que precisavas, todo o amor que merecias. Mas eu hoje estou aqui. Eu hoje estou aqui e sou a tua mamã. Estou aqui para te amar, para te apoiar. E se ela permitir, podem abraçá-la, embalá-la no vosso corpo. E podem ir dizendo coisas ao ouvido dela, o quanto gostam dela, dando um beijinho na cabeça dela, afagando-lhe os cabelos. E dizendo: eu amo-te tanto, eu vejo-te, eu cuido de ti, eu agora sou adulta e cuido de ti, eu apoio-te. Não fizeste nada de errado, meu amor. E abraçam e embalam-na. Essa criança que muitas vezes está tão ferida. Se ela está triste, vocês embalam-na até ela ficar mais alegre, até ela se sentir mais segura. E podem dizer-lhe: tu estás segura, eu cuido de ti, eu protejo-te, eu amo-te, tu és tão bonita, tudo aquilo que ela nunca ouviu e que ela quer ouvir, que ela precisa de ouvir de ti hoje. Fazes tudo bem, meu amor. Não tens que ser perfeita, apenas tens que ser criança e divertir-te, com a certeza que és amada, és desejada. Eu vejo-te, eu acolho-te, eu agradeço por seres a minha criança. Perguntem à criança o que é que ela gosta de fazer e façam agora com ela. Se for entrar no mar e nadar, se for fazer castelos na areia, se for correr, se for agarrar na criança e balançar a criança de um lado para o outro com toda a força como ela gosta. Façam isso agora com a criança, para que ela se sinta mais segura, para que ela sinta que é seguro divertir-se, que é amada e que não há nada de errado com ela. Brincam com a criança.
até que vão pegar nela e vão diminuir-lhe o tamanho, até ela ser uma miniatura na vossa mão. E com muito amor vão colocar essa criança dentro do vosso coração. E do vosso coração a criança está lá e olham para ela e dizem: tu estás sempre comigo para onde eu for, eu lembro-me de ti, eu dou-te a mão e vamos juntas, eu amo-te, eu vejo-te, eu cuido de ti, eu protejo-te, eu sou agora a tua mamã. E olham para a criança do vosso coração e veem como é que a criança está, como é que a criança se sente. E se ela ainda precisar de mais carinho, mais amor, mais abraços, vocês dão isso à criança. Sempre, sempre dizendo que vão de mão dada com ela para onde forem, falando com ela e dizendo que estão em segurança. Porque quando têm medo é a criança que tem medo. E abraçam-se, abraçam o vosso corpo, abraçam a vossa criança. Independentemente do que aconteça, está em segurança e é amada e é desejada por vocês. E aos poucos vão inspirar e expirar, fazendo uma pausa entre um momento de inspiração e um momento de expiração, elevando o ar para as células que tantas vezes não chegam a receber oxigênio. E podem inspirar pelo nariz ou pela boca. Mais uma vez. Mais uma. E aos poucos vamos mexer o corpo e trazer-vos de volta lentamente, sem pressa, para o aqui e para o agora. Podem espreguiçar-se, espreguiçar lentamente, e quando se sentirem confortáveis podem abrir os olhos novamente. Podem mexer o corpo, acordar o corpo, espreguiçar e mexer. E espero que tenham desfrutado muito desta meditação e adorava muito ouvir o vosso feedback sobre esta meditação, sobre este episódio, por isso podem deixar aqui nos comentários o que é que sentiram ou escrever mesmo para o meu Instagram, @SofiaNóbrega_espiritual. E enquanto meditava, por acaso lembrei-me que houve uma vez que estava a meditar e que estava a ser guiada a ir para um sítio onde me sentisse, onde a minha criança, onde me tinha sentido segura alguma vez na vida, e imediatamente eu fui para a barriga da minha mãe, que foi assim muito impactante no sentido em que o momento que eu me lembrava como um momento de segurança era um momento antes de realmente encarnar, antes de realmente estar aqui a viver esta experiência. E então essa criança, muitas vezes, que está em todos nós, é uma criança que está muito ferida, é uma criança que passou por muito, é uma criança
que muitas vezes tem a sensação que é errada, que há alguma coisa de errado nela, que é uma criança que recebeu o que era suposto receber, porque divinamente a gente sabe que está tudo certo, mas que não recebeu tudo aquilo que ela precisava. E hoje somos nós que temos que dar isso a essa criança, porque essa criança, ao longo do seu crescimento, ela acabou por se desligar, porque ela era criança, ela era autêntica, ela era espontânea, ela era inocente, mas quando ela começa a ouvir os adultos e a perceber que parece que há qualquer coisa de errado nela, ela começa-se a desligar a essa sua natureza, essa sua alegria, começa-se a sentir triste e a sentir que tem que se conectar com o que os adultos esperam dela e não ser aquilo que ela é. E então essa criança tem muita coisa para curar, muita coisa para ser abraçada. Essa criança que muitas vezes está tão ferida e é essa criança que tem medo, essa criança que muitas vezes está tão triste. E então quero muito ouvir o que achaste da meditação e aqui se tu tens muita coisa para curar com a tua mãe, porque eu sei sem dúvida que a mãe é aquela figura que muitos de nós têm muita coisa para curar e que num ápice consegue desencadear 1000 processos dentro de nós só tocando num botão que nós nem sabíamos que existia. E então se tu sentes que tens muita coisa para curar, tu podes fazer esta meditação mais vezes ou podes simplesmente também sentar-te em meditação colocando uma música que gostes e podes imaginar que a tua mãe está à tua frente e dizes-lhe tudo aquilo que tens para lhe dizer, libertando. Ou podes escrever uma carta endereçada a ela e no final podes escrever algo como eu perdoo-te e peço que me perdoes, eu liberto-te e peço que me libertes. E no final queimar, que é um ato super simbólico de libertação. Ou mesmo imaginar que a mãe está à frente do espelho e olhar nos olhos e dizer-lhe tudo aquilo que nós sentimos, porque lá está, em qualquer processo é sempre importante primeiro libertar, se nós sentimos mágoa, se nós sentimos rancor, se nós sentimos raiva, primeiro temos que libertar isso então para chegar à cura. E então todos estes processos como meditar e imaginar que estamos a falar com a mãe, como através de uma carta, como através do espelho, são super exercícios simples mas super poderosos para nós libertarmos estas memórias que trazemos com a mãe. E lá está agora que também ganhas esta consciência que há muita memória que trazes dela, muita emoção, muito sentimento e que vais começando a ter consciência disso e podes fazer Ho'oponopono como eu fiz na meditação e como eu expliquei. Eu tenho aqui 2 vídeos no canal sobre a história do Ho'oponopono e sobre o Ho'oponopono na prática e então podes limpar todas aquelas memórias que vão surgindo, todos aqueles sentimentos através do Ho'oponopono, através de fazer o Ho'oponopono em meditação ou em voz alta, no espelho, através da carta. Pronto, são tudo exercícios simples, mas que são super poderosos e porque lá está, nós quando começamos a vasculhar as crenças, percebemos que temos aqui muita coisa e muita coisa para libertar, para limpar, para curar e todos estes pequenos exercícios são muito poderosos nesse sentido. E então este foi o 4º episódio e se tens algum comentário, algum feedback sobre este episódio, podes deixar aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E espero que estejas muito bem, um beijo de luz e até o próximo episódio.